Anjos que se encontravam em pé ao redor do trono dos anciões e dos 4 seres viventes prostraram-se diante do trono com o rosto em terra e adoraram a Deus, exclamando: Amém. Louvor e glória, sabedoria, ação de graças sejam ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Então um dos anciões me indagou: quem são e de onde vieram todos esses que estão vestidos de túnicas brancas? E eu lhe respondi: ó meu Senhor, tu o sabes. Então ele afirmou: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por esse motivo, eles estão perante o trono de Deus e o servem dia e noite em seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais passarão fome, jamais terão sede, não os afligirá o sol, nem tampouco qualquer mormaço. Pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os conduzirá às fontes de águas vivas, e Deus lhes enxugará dos olhos todas as lágrimas. O 7º selo e o incensário. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve absoluto silêncio nos céus por aproximadamente meia hora. Então observei aos 7 anjos que se encontravam em pé diante de Deus. Eles foram entregues 7 trombetas. Aproximou-se um outro anjo que se colocou em pé junto ao altar. Porquanto um incensário de ouro, a ele foi entregue grande quantidade de incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo elevou-se na presença de Deus a fumaça de incenso, juntamente com as orações dos santos. Então o anjo tomou o incensário, encheu-o com o fogo do altar e lançou sobre a terra. E aconteceram trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. A visão das 7 trombetas. E aconteceu que os sete anjos que estavam com as 7 trombetas preparavam-se para tocá-las. A primeira trombeta. O primeiro anjo tocou a sua trombeta, e ocorreu grande precipitação de granizo e fogo, misturado com sangue, os quais foram lançados sobre a terra. E assim um terço de toda a terra foi queimada, e também um terço das árvores e toda a relva verde existente. A segunda trombeta. O segundo anjo tocou a sua trombeta, e algo como uma enorme montanha ardendo em chamas foi arremessada sobre o mar. Por esse motivo, um terço do mar transformou-se em sangue, e morreu a terça parte das criaturas que haviam no mar, e um terço de todas as embarcações foram destruídas. A terceira trombeta. O terceiro anjo tocou a sua trombeta e precipitou do céu uma grande estrela, ardendo em chamas como tocha, sobre um terço dos rios das fontes das águas da terra. E o nome dessa estrela é Absinto. Portanto, um terço de toda a água potável da terra tornou-se amarga, e a multidão morreram pela ação nevasta das águas que foram envenenadas. A quarta trombeta.
O quarto anjo tocou a sua trombeta e 1/3 do sol foi ferido, bem como a terça parte da lua e das estrelas, de maneira que 1/3 delas se escureceu completamente. Assim, 1/3 do dia ficou sem luz e também 1/3 da noite, também 1/3 da noite. Enquanto eu admirava esses acontecimentos, ouvi uma águia que planava pelo meio do céu, glanindo em voz alta: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa dos toques da trombeta que estão prestes a ser entoados pelos três próximos anjos. A quinta trombeta. Então o quinto anjo soou a trombeta, e observei uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. Aquela estrela foi entregue à chave do poço do abismo. Assim que ela abriu o poço do abismo, subiu dele fumaça, como de uma colossal fornalha. O sol e o céu escureceram com a fuligem que saía do abismo. Desta fuligem saíram gafanhotos que vieram sobre a terra, e lhes foi concedido poder como de escorpiões da terra. Contudo, eles receberam ordens para não causar dano nem à relva da terra, nem a qualquer plantas ou árvores, mas tão somente àqueles que não haviam recebido o selo de Deus em suas frontes. Não lhes foi concedido poder para matá-los, mas para provocar-lhes sofrimentos durante 5 meses. E a aflição que eles sofreram era como causada pela picada de escorpiões. Assim, naqueles dias, as pessoas procurarão a morte, todavia não encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos fazia lembrar cavalos preparados para a batalha. Tinham sobre a sua cabeça algo que como coroa de ouro, e semelhante deles era semelhante ao rosto de humano. Os cavalos deles eram parecidos como os cabelos das mulheres, e os dentes como o dente de leão. Possuíam couraças como armadura de ferro, e o som das suas asas semelhava ao barulho de muitos cavalos e carruagem correndo em direção à batalha. Tinha também caudas e ferrões como de escorpiões, e as suas caudas carregavam a capacidade de provocar tormentos à humanidade por 5 meses. E havia um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Portanto, o primeiro do ais já passou, contudo, outros 2 ainda estão por vir. A sexta trombeta. Então o sexto anjo fez soar a sua trombeta, e ouvi uma voz que se projetava dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo que embrulhava a trombeta: solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Então soltou os 4 anjos que se achavam preparados para aquele exato momento, dia, mês e ano, a fim de que matassem 1/3 de toda a humanidade. O número dos cavaleiros que formavam o exército era de 20.000 vezes
vezes, 10 milhares, de acordo com o número que ouvi. Os cavaleiros e as montarias que vi em minha visão tinha esta aparência. As tuas armaduras eram vermelhas como de fogo, azuis como jacinto e amarelo como enxofre. A cabeça das montarias parecia a cabeça de um leão, e as suas bocas lançaram fogo, fumaça e enxofre. E por intermédio destes 3 elementos de destruição, fogo, fumaça e enxofre, que eram cuspidos de suas bocas, foi morta 1/3 parte de toda a humanidade. O poder desses cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto as suas caudas eram como cobras, possuíam cabeças com as quais feriam as pessoas. O restante da humanidade que não morreu por causa desses flagelos, nem mesmo diante disso se arrependeu das más obras de suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de madeira, os ídolos que não conseguem ver, nem ouvir, nem andar. Da mesma forma, não se arrependeram dos assassinatos cometidos, das suas